Boa noite, meu nome é Gessé, essa é a minha apresentação do meu PCC de História da Educação. Eu sou aluno da Universidade Estácio de Sá e estarei aqui apresentando o meu projeto. Na introdução, nesse trabalho nós temos como objetivo desenvolver uma visão panorâmica da história da educação, a partir do diálogo entre história e pedagogia, com foco nos pontos marcantes da educação. Entendendo a relação entre educação e sociedade no passado, no presente e identificar os projetos para o futuro. A pedagogia é a teoria crítica da educação. Isso significa que é a ação do homem quando ele transmite ou modifica alguma herança cultural. Então, desde a antiguidade, do tempo da Idade Moderna, Idade Média e agora na evolução digital, então nós estamos agora focando um pouco nesse assunto da história da educação, porque a educação ela não é um fenômeno neutro, pois ela sofre efeitos da ideologia por estar envolvida com a política. Desde as premissas do homem na Terra, ocorrem fatores que impulsionaram consecutivamente várias transformações. O marco histórico da humanidade na Terra foi a capacidade de se comunicar e expressar-se de diferentes maneiras com outros indivíduos de maneira social. A partir das relações foram desenvolvidos pelos homens os primeiros grupos sociais que de maneira conjunta recebiam os ensinos dos mais experientes e dessa forma possibilitou que o homem possa desenvolver cada vez mais com os estudos e práticas aprimoradas por meio de ensino e aprendizagem. Através dessa dinâmica entre os povos no passado, possibilitou que a nossa contemporaneidade pudesse desenvolver cada vez mais e assim analisar, refletir e criticar sobre suas ações e dos outros indivíduos. Do mesmo modo que o homem modifica o meio, por ele é modificado, assim como os estudos e práticas ele também, quando se construir e transforma a realidade. Nesse sentido, a educação transpõe a dicotomia de moldar o ser humano prepara a ser alienado e torná-lo ser pensante, reflexivo, crítico e participante da sua realidade. As sociedades tribais ela é difusa, pois a educação difusa ela compreende que visa atender às demandas de um ensino que apresenta grandes disparidades, além das diferentes, como qualquer ensino existente, ela assegura uma singularidade de cada grupo social. Nesta sociedade, as crianças aprendem com os adultos em tudo, como por exemplo no dia a dia, nesta sociedade, nas cerimônias e etc. Elas aprendem para a vida por meio delas sem que alguém mande ou ensine. Na Antiguidade Oriental, a educação era tradicionalista, pois os professores ensinavam os alunos os alunos eram ouvintes ou receptores da informação. Eles tinham que memorizar tudo e não podiam expor suas opiniões. Na sociedade oriental se cria segmentos para os privilegiados. Aquela maioria, lavradores, comerciantes, artesãos, não podiam ter acesso aos seus direitos políticos e nem ao acesso ao saber da classe dominante, que seria uma minoria. O conhecimento da escrita era restrito devido ao caráter sagrado e esotérico, ou seja, fechado, e acaba surgindo o dualismo escolar, que é funcionamento educacional e ensino para o povo, um diferente para os filhos dos funcionários da escola pública e particular. A grande massa era excluída e era grande restringida para a educação familiar informal. Na antiguidade grega, era pela paideia que se movia a educação. A paideia significa criação dos meninos. Era referida pela educação familiar, que seria os bons modos e os princípios morais.
A Grécia clássica era o berço da pedagogia. A palavra pedagogo significa que conduz a criança. Naquela época era o escravo que acompanhava a criança na escola. A educação grega ela está centrada na formação integral do sujeito, o corpo e o espírito. Nos primeiros anos, quando não existia escrita, a educação era feita pela própria família. Conforme a tradição religiosa, apenas com o advento da polis surgem as primeiras escolas. A antiguidade romana era humanista, era dividida em 3 fases. A primeira, educação latina original, que tinha natureza patriarcal. A segunda, helenística, criticada pelos defensores da tradição. E a terceira, a fusão entre a cultura romana, a helenística, tem elementos orientais, mas nítida a supremacia dos valores gregos. Na Idade Média, a formação do homem pela fé, a educação na Idade Média, se funda na concepção do homem como uma criatura divina que está a passagem pela terra e que, se cuidar em primeiro lugar para ter salvação da alma e da vida eterna, mesmo tendo contradição entre a fé e a razão, se recomenda. Respeitar os princípios da autoridade, predomina a visão teocêntrica de Deus como fundamento de toda ação pedagógica, a finalidade da formação do cristão. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa foi a apresentação do meu PCC. Muito obrigado a todos.